Quer conhecer as melhores estratégias de marketing digital para aplicar no seu negócio? Então, se liga nesse vídeo aqui. Fala galera, eu sou o Lu Diamano. E eu sou o Daniel Dall'Acqua. E nós somos da Mirago, uma escola para quem quer aprender marketing digital, vendas e negócios na prática. É isso aí, esse aqui é o Coffee and Growth, o nosso quadro aqui no YouTube que fala sobre marketing digital, vendas e negócios. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 21 estratégias de marketing digital que você pode tirar insights aí, talvez utilizar no seu negócio ou nos seus clientes, se você for uma agência, um freelancer. E eu ressalto aqui que é importante saber que existe uma diferença entre conhecer uma estratégia e realmente saber executar, saber aplicar essa estratégia no seu negócio. Então, antes da gente começar com essa lista, aproveita, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos e vamos para a primeira dica. Então, a primeira dica que a gente separou aqui para você é a estratégia de landing pages mais copywriting. Landing pages é uma estratégia de você construir páginas que são otimizadas inteiramente para conversão. O seu usuário ele tem só duas saídas, ou ele converte ou ele sai da página, ele não tem nenhum link para navegar. A gente tem um vídeo que fala só sobre landing page, que a gente pode deixar aqui para você assistir depois, tá? E o que é copywriting? São técnicas de escrita persuasiva. Então a gente vai produzir uma página que já é otimizada para conversão e dentro dela a gente vai preencher, vai rechear ela de textos altamente persuasivos. Talvez você já tenha ouvido falar de alguns gatilhos mentais. O copywriting, ele trata desses gatilhos, né, que a gente chama de gatilhos, na verdade nada mais são do que técnicas de persuasão. É importante dizer que copywriting não é manipulação. Persuasão é diferente de manipulação. E quando você combina essas duas técnicas, tá, você tem uma estratégia de marketing digital super poderosa, tá? E você tende a otimizar muito o seu processo de conversão. A gente vai falar agora de podcasts. Podcasts é uma tendência mundial, no Brasil também cresceu bastante nos últimos anos, né? Recentemente aí a gente viu um pico aí, muitos podcasts novos aparecendo no mercado, as pessoas consumindo cada vez mais podcasts, né? Eles já são uma realidade, muita gente adora ouvir podcast, eu sou um deles, né? Adoro ouvir podcast. Sempre que eu tô ali passeando com o meu cachorro, eu gosto de ouvir um podcast. Tem gente que gosta de ouvir podcast enquanto tá no carro dirigindo, tem gente que ouve enquanto tá lavando louça, enfim. Então, por que podcast pode ser interessante para o seu negócio? Então, primeira coisa, o baixo custo na produção de um podcast, né? Então, diferentemente de produzir um vídeo, onde você muitas vezes vai precisar de um equipamento, né, de iluminação, um cenário, vai precisar de uma câmera. Geralmente, o podcast você pode começar com um simples microfone, né? Às vezes, com o seu próprio celular, o microfone que vem no seu fone de ouvido mesmo do celular, você já consegue começar um podcast, né? Além disso, né, ele tem toda uma flexibilidade, ou seja, você pode produzir podcasts curtos, de 5, 10, 15 minutos, de 1 hora, de 3 horas de duração, enfim, você pode produzir podcasts, né, de formatos, né, e durações muito diferentes. O próximo ponto importante é que o consumo do podcast geralmente é gratuito. Podem assinar o seu conteúdo aí através do Spotify, do Google Podcasts, do iTunes, enfim, são várias formas diferentes que a pessoa tem de acompanhar o seu conteúdo e na maior parte das vezes gratuitamente. Um outro ponto importante é que as pessoas podem ouvir o seu podcast de qualquer lugar. Mesmo que ela esteja sem internet, por exemplo, ela pode baixar o episódio antes, né, para o celular dela e escutar no momento que ela está no metrô, por exemplo. Tem essa maleabilidade aí para escolher o melhor lugar e momento para escutar. Um negócio interessante, o podcast ele gera uma sensação de proximidade muito interessante com a sua audiência. Tem vários podcasts que eu acompanho, né, semanalmente, quinzenalmente, etc., e que você já escuta tanto, e você está tão habituado ali a estar naquela conversa que parece que você está ali na sala junto com aquelas pessoas conversando, né? Então cria essa sensação de proximidade que é muito bacana. O próximo ponto é que os podcasts eles ajudam a educar e também a entreter, né? Então você pode usar o podcast para educar seu mercado, para gerar um conteúdo que entrega valor para as pessoas, para ajudar a construir a sua autoridade, sua credibilidade em cima de algum assunto, né? Ao mesmo tempo que você também pode usar o podcast para entreter as pessoas, né? Pode ser uma coisa mais leve, mais descontraída, pode ser a união das duas coisas, pode ser um podcast que informa, mas também é leve, tem os seus momentos de descontração, isso é super bacana do formato do podcast.
E, por último, né, eu gostaria de colocar aqui, ressaltar alguns benefícios ocultos de produzir um podcast. Por exemplo, se a Mirago vai lá e cria um podcast onde a gente chama várias pessoas para serem entrevistadas, por exemplo, um benefício oculto disso é que você vai conhecer muitas pessoas, você vai criar pontes, né? Você vai estreitar relacionamento com várias pessoas novas, né? Então, de repente, eu posso conhecer uma pessoa, posso chamar ela para ser um professor da Mirago, para dar um curso, posso chamar ela para fazer um webinar, uma live junto com a gente, mas muitas vezes o convite para o podcast é aquele pretexto inicial que você tem para iniciar um relacionamento com a pessoa, né? A terceira estratégia é o reaproveitamento de conteúdo. Isso é muito mais comum com vídeo. Então você foi lá, produziu um vídeo, seja uma palestra, um webinar, uma entrevista que você fez com um convidado, e aí você tem um baita conteúdo lá, por exemplo, de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, tá? O que é o reaproveitamento de conteúdo? Você pode tirar várias partes desse conteúdo, né, os melhores trechos, por exemplo, e você usar isso, quebrar isso em várias partes, né? Então você tem uma peça de 30 que você consegue, por exemplo, quebrar ela em 5, 6 vídeos e você pode usar esses trechinhos e a pessoa falou alguma coisa interessante, você pode usar esse trecho para ser divulgado numa rede social, por exemplo, e expandir a sua capilaridade de conteúdo. Então, por exemplo, você tem um podcast de 2 horas, cara, você pode separar trechinhos desse podcast para divulgar isso depois abertamente para o seu público. E, em vez de pegar um conteúdo apenas de 2 horas, você multiplica isso por 10, por exemplo, ao você compartilhar outros tipos de conteúdo. Um cara que é mestre nisso, que talvez seja uma das referências nessa área, é o Gary Vee, né? Se você não conhece, a gente pode deixar o link aqui abaixo para você, se você seguir o cara nas redes sociais. O que esse cara faz? Ele documenta a vida dele, né? Lógico, ele tem uma outra pegada, né? Ele tem milhões de seguidores nas redes sociais. Não estou dizendo que você precise fazer isso, tá? Mas é só para você entender a lógica. Então, ele documenta todo o dia a dia dele, por exemplo, as reuniões que ele participa. Às vezes ele está na rua, vem alguém falar com ele, isso tudo é filmado, ele está no carro, as pessoas filmam. E ele quebra isso em centenas de pedacinhos de conteúdo. E ele distribui isso depois. Então, cada parte interessante daquele dia dele vira um pedaço de conteúdo que vai ser multiplicado nas suas várias mídias sociais. Esse próprio vídeo aqui nosso que a gente está fazendo pode ser um exemplo disso. Eu posso pegar um trechinho, né? Se eu quiser botar, por exemplo, criar um nugget, né? Que hoje é muito comum. Você cria um nugget de, sei lá, 30 segundos, 40 segundos e publica no Instagram. Publica no Facebook, enfim, no Twitter, você espalha isso com trechinhos menores de um conteúdo maior. Então fica ligado que essa também é uma ótima dica para você reaproveitar conteúdos que você já faz. E a quarta estratégia que a gente traz aqui para vocês é o marketing de conteúdo, né? Que também ficou muito evidenciado aí, né, nos últimos anos, que ganha cada vez mais importância. A grande verdade é que as empresas começaram a perceber o seguinte: a produção de conteúdo, ela pode ajudar a empresa a atrair o público certo para perto da marca, pode ajudar a empresa a gerar valor para o seu público, para a sua audiência, pode ajudar a empresa a criar a sua própria audiência e não ficar dependendo só da audiência de terceiros, né, de veículos, sei lá, canais de televisão, canais de rádio, leitores de portais, etc. A marca pode criar uma audiência em torno do conteúdo que a própria empresa está produzindo, né? E, além de tudo, o conteúdo também pode ajudar qualquer marca, qualquer empresa, independentemente do porte, a criar um posicionamento, né? Se posicionar no mercado como uma marca que realmente entende sobre um determinado assunto, como uma marca que está preocupada com um determinado tema social, ambiental, o posicionamento que ela quiser. Então, o marketing de conteúdo acabou se tornando uma das principais formas das marcas, né, se estabelecerem no mercado, se posicionarem no mercado, se aproximarem da sua audiência e fazer um marketing de uma forma que realmente agrada as pessoas, né? Não é aquele marketing que só lembra das pessoas quando quer vender alguma coisa para elas, mas é um marketing que está preocupado constantemente em entregar algum tipo de valor para as pessoas. Como é que a gente trabalha o marketing de conteúdo? Sempre pensando muito nas pessoas que a gente quer aproximar, que são
nosso público e como que a gente pode ajudar elas. E aí existem várias formas de conteúdo que você pode produzir para poder chegar nessas pessoas de maneira mais eficiente. A gente trouxe algumas aqui para você pensar, né? Mas a mais tradicional, mais comum que a gente vê por aí são os posts de blog, né? Então você pode produzir conteúdos ali em texto, que mesclam com imagens, com outros formatos, com vídeo, com infográfico, enfim, várias outras coisas que podem fazer parte, incorporar ali o conteúdo do seu post de blog. Além disso, o conteúdo no formato de vídeo ganhou muito destaque, né, nos últimos anos aí. Todo ano a gente escuta que esse ano é o ano do vídeo, né? Sei lá, já faz não sei quantos anos que a gente escuta isso todo santo ano, mas é uma grande verdade, né? Isso não deixa de ser verdade todo santo ano, porque as pessoas estão consumindo vídeo cada vez mais, né? Se você pegar o feed, né, do seu Instagram, o feed do seu Facebook e comparar com esse feed, né, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, você vai perceber que existe uma diferença brutal na quantidade de vídeos que a gente vê hoje na timeline ali, né? Então, quando você abre ali o Instagram, hoje você tem muito mais vídeo, a gente tem stories hoje no Facebook, no Messenger, no Instagram, tem status no WhatsApp, enfim, o conteúdo em formato de vídeo tem uma aderência muito grande. Tanto em formatos curtos, como é muito comum a gente ver no Instagram, no Facebook, nas redes sociais no geral, como formatos mais longos também, que a gente costuma ver, por exemplo, em plataformas como o YouTube. Vale lembrar que, assim, existe esse comportamento de consumir vídeos de uma maneira não proativa, que é o caso do Facebook, do Instagram, onde os vídeos aparecem para você e você assiste, etc. E também tem algumas plataformas que são muito focadas no comportamento de busca, que é o caso do YouTube, onde as pessoas vão buscar conteúdos no formato de vídeo. Então, o formato vídeo em si, ele é um pouquinho mais trabalhoso para produzir, mas ele é um formato muito interessante do ponto de vista que você consegue, em pouco tempo, passar muito conteúdo para a pessoa, diferentemente de um post, que às vezes a pessoa demora um pouco mais para ler, etc., e assimilar tudo. No vídeo você consegue entregar isso muito mais rápido, de uma maneira muitas vezes mais humanizada, eu diria. No texto é mais difícil de você passar algumas coisas que no vídeo você consegue passar, né? Seja por causa do tom de voz, seja por causa da sua linguagem corporal, enfim, no vídeo você tem esses outros recursos que podem ajudar você a se comunicar de uma maneira diferente. E o vídeo, ele é altamente compartilhável, né? Então, quando a pessoa gosta do conteúdo, ela consegue, em pouquíssimos cliques, compartilhar isso em muitos lugares diferentes, mandar no WhatsApp para os amigos, compartilhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, etc. Então, ele consegue se espalhar muito rápido, né? É um dos grandes formatos também, uma das grandes apostas aí dentro do marketing de conteúdo. O próximo formato, né, é o infográfico. O infográfico é uma excelente forma de você entregar muito valor para as pessoas, principalmente quando você pega dados, né, e cenários muito complexos e você consegue condensar isso num infográfico muito simples de interpretar e absorver, né, aquela informação que está ali. Então, quando você consegue pegar algo que, né, aparentemente é complexo e pegar e montar um infográfico que resume aquilo de uma maneira muito simples de entender, né, isso gera muito valor para as pessoas costumam gostar bastante de infográfico. Também é um formato que dá um pouquinho de trabalho para produzir, tem muita pesquisa, tem muito trabalho de diagramação, de design ali em cima, mas é um formato que entrega muito conteúdo, né? Mas você pode sempre vincular a sua marca a esse infográfico e usar isso para ajudar a entregar valor para as pessoas e posicionar a sua marca também dentro de um mercado. O quarto formato que a gente traz aqui são as apresentações. Hoje você tem muitas formas de divulgar apresentações, né? Você pode criar desde apresentações comerciais, apresentações informativas, educativas, que seja, né? Mas você tem aí redes como, por exemplo, o SlideShare, que foi adquirido pelo LinkedIn, né? Que é como se fosse um YouTube, só que ao invés de vídeos, você tem um monte de PowerPoints e PDFs lá dentro, né? E lá é um excelente lugar para você acompanhar conteúdos novos, ver apresentações que foram utilizadas em palestra, seguir pessoas que estão sempre produzindo as apresentações ali. Tem várias marcas que produzem muitas apresentações e estão sempre ali. Então, é uma das formas também de você criar conteúdo de fácil assimilação e que pode ser consumida muito facilmente e compartilhada também muito facilmente. Além disso, o último ponto que a gente traz aqui são os eventos, né? Evento também é uma forma de gerar conteúdo, né? Seja o seu evento presencial ou online. Pode ser um evento físico, pode ser um meetup, pode ser um encontro, pode ser um baita de um congresso.
Pode ser um evento online, pode ser um webinar, pode ser um bate-papo, pode ser uma live, pode ser uma entrevista, pode ser qualquer coisa ali. Eventos também são uma ótima forma, né, de gerar conteúdo, de entregar valor, de se aproximar da sua audiência e também de se posicionar. Então fica aqui essas dicas para você que está pensando em usar conteúdo de uma maneira estratégica para poder gerar valor e se posicionar, e esses formatos que são os formatos aí mais comuns que a gente vê das empresas que estão utilizando marketing de conteúdo. E a quinta dica, né, que eu trago justamente vem complementar esse ponto que o Ludi acabou de citar, de marketing de conteúdo, que é a distribuição desse conteúdo. E quando eu falo em distribuição, eu não estou falando somente naquela básica, né, que a maioria das empresas já faz, que é, eu fiz um post no blog, eu vou lá e compartilho, por exemplo, nas minhas redes sociais, né, vou compartilhar com o meu público, ou eu vou mandar um e-mail marketing, ou eu gravei um vídeo e vou soltar para minha base. Isso, basicamente, a maioria das empresas já faz, tá? O que eu quero falar aqui é de uma estratégia de distribuição, só que com foco em um investimento, tá? Então, assim, você pensa comigo, você investiu durante um tempo do seu processo, produzindo, pensando, planejando conteúdos diversos, tá? Você tem uma equipe para isso, você tem uma agência para isso, então você já pôs o investimento lá para que isso seja produzido, tá? O seu interesse, é óbvio, é que esse conteúdo chegue, se espalhe para o maior número de pessoas, certo? Então, acho que na sua estratégia, né, de conteúdo, é importante que você separe um orçamento para essa distribuição, tá? Nem que seja uma pequena verba, mas é importante que você tenha ela, tá? Porque isso vai fazer a diferença na hora de você distribuir e amplificar a sua mensagem, tá? Então, você está produzindo conteúdos de topo, por exemplo, tá? Então, por exemplo, a gente tem um canal aqui no YouTube onde a gente coloca vídeo toda semana, tá? Esses conteúdos que a gente coloca aqui, além da gente publicar eles, divulgar ele em mídias sociais, divulgar ele para a base, a gente também faz o investimento em distribuição. Então, a gente vai lá, cria uma campanha no Google Ads, coloca um dinheirinho no YouTube lá e faz esses vídeos rodar para mais pessoas, tá? Esse é um exemplo, tá? Isso pode ser feito no Facebook, pode ser feito no Instagram. Então, você fez um post novo, vai lá, nem se for R$1 para você colocar, mas coloca, aumenta o seu alcance. A gente sabe que as mídias sociais hoje, organicamente, ela tem um alcance mais limitado, né? O Facebook caiu vertiginosamente, o Instagram já foi muito melhor também. Então, você tem que pensar em maneiras de continuar amplificando a sua mensagem. Por quê? Isso é um encurtador de caminho para a sua construção de audiência, tá? Então, você vai levar menos tempo para construir uma audiência do que se dependesse somente da produção e não da distribuição. Como se diz por aí, conteúdo é rei e distribuição é rainha, certo? Isso aí, isso aí. Vamos para a nossa sexta estratégia, então, que é a estratégia de inbound marketing, né? Que muitas vezes ela é confundida e esbarra bastante ali no marketing de conteúdo que eu já falei ali. Existe uma discussão, né, no mercado que muita gente fala que marketing de conteúdo está dentro de inbound ou que inbound está dentro de marketing de conteúdo, mas o fato é que inbound marketing também se pauta muito em conteúdo, ou seja, conteúdo é um pilar importante para que a sua estratégia de inbound marketing funcione. E o inbound nada mais é do que uma metodologia, né, que pode ser aplicada, e essa metodologia ela se utiliza de muitas estratégias de marketing digital, como a produção de conteúdo, como SEO, como e-mail, como automação, como várias que a gente já viu e vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Mas basicamente o inbound, na metodologia dele, né, a gente divide essa metodologia em 4 etapas. Então, basicamente, na primeira etapa, a gente precisa atrair pessoas desconhecidas, né, mas que provavelmente têm um perfil similar ali com potenciais clientes nossos, né, a gente precisa atrair essas pessoas que não conhecem ainda a gente e transformar elas em visitantes. A segunda etapa é converter essas pessoas em leads. E na terceira etapa, a gente vai trabalhar para fechar negócio com essas pessoas. Vamos transformar essas pessoas, esses leads, né, em clientes. A ideia é vender para esses leads, transformar eles em clientes. E, por fim, a última etapa é trabalhar no encantamento, é encantar esses clientes para que eles se tornem
promotores, divulgadores da nossa marca, né? Defensores da nossa marca, né? Obviamente que um defensor, um cara que gosta muito da sua marca, ele vai ajudar a retroalimentar todo esse processo. Por quê? Porque ele vai divulgar a sua marca para os amigos dele, ele vai ajudar a trazer mais pessoas desconhecidas para se tornarem visitantes ali do seu site, do seu blog, das suas mídias sociais, que seja. Então, a grande diferença do processo de inbound é que ele é muito focado na atração, né? Então, ao invés de um processo mais tradicional, onde você vai atrás a todo momento do seu público, né? E esse processo de ir atrás, muitas vezes ele é pautado na interrupção, né? Então, basicamente, o cara tá, sei lá, vendo o Jornal Nacional e aí faz uma interrupção no conteúdo que ele gosta, que ele está assistindo, para poder mostrar anúncio para ele, você para ele ali e fala o que você quer falar para ele. Ou o cara tá lendo um portal de notícias, de repente você para a notícia dele no meio para mostrar um banner enorme da sua marca, né, interrompendo aquele conteúdo que ele estava lendo para poder divulgar alguma coisa para ele, né? Então o inbound, ele é um processo inverso, né? No inbound marketing a gente tenta não interromper tanto as pessoas, mas sim produzir conteúdo para atrair essas pessoas, né, para que elas cheguem até os nossos canais, né, interajam com o nosso conteúdo, gostem do nosso conteúdo e a gente cria mecanismos, formas de poder transformar elas em leads e geralmente a gente utiliza muito nesse processo as ofertas indiretas, né, então a gente oferta um material rico, como por exemplo um e-book, a gente oferta a participação num webinar, a gente oferta o download de um template, o download de um modelo de planilha, a gente oferta vários tipos de materiais diferentes que são do interesse dessa pessoa e em troca ela fornece alguns dados ali pessoais para que a gente possa manter um relacionamento com ela, via e-mail, por exemplo, né? E aí a ideia do inbound é utilizar muito o conteúdo para ajudar essa pessoa a passar por uma jornada de compra ali, entender melhor quais são os problemas que ela tem, entender melhor como é que ela resolve os problemas dela, entender melhor quais são os produtos, serviços que a minha marca oferece que podem ajudar ela a resolver esses problemas, né? Enfim, então a gente usa muito conteúdo, usa muito estratégia de SEO, usa muito a estratégia de e-mail, né? E várias outras, mídias sociais e por aí vai, né? Então, basicamente, o inbound, ele é a junção de muitas estratégias, só que de uma forma um pouco mais sistematizada. Você tem uma metodologia, né, para seguir, né, e isso ajuda você a criar um processo, né, de crescimento um pouco mais escalável, né, do ponto de vista que você pode automatizar muita coisa, e basicamente todo o seu conteúdo ele acaba sendo muito centrado no cliente, né, que é uma ótima forma de atrair as pessoas certas para o seu negócio, né? Então, um dos grandes pontos do inbound é trabalhar com a produção de conteúdo focada em personas, né? Então, você define qual é a sua buyer persona, mapeia quais são os principais pontos, né, de atenção ali, quais são as dores, os problemas, os sonhos, os desafios daquela persona e produz conteúdo muito atrelado a isso, né? Então, a chance de produzir um conteúdo que realmente vai ajudar e vai despertar interesse nessas pessoas, ele é muito grande, né? E, obviamente, quando você entrega um bom conteúdo que ajuda as pessoas, né, a sua marca vai ganhando uns pontinhos ali, as pessoas vão criando um vínculo de confiança maior com a sua marca e, obviamente, quando ela chegar no momento de decidir entre a sua marca e outra, a sua marca acaba tendo uns pontinhos a mais, justamente porque já vem construindo esse vínculo, essa relação de confiança com as pessoas já faz um bom tempo, né? A sua marca vem entregando muita coisa para as pessoas antes de pedir para elas comprarem qualquer coisa, né? Então, o inbound, com certeza, é uma estratégia para se pensar, não é para todo negócio, a gente aqui na Mirago não acredita que todo negócio deve usar inbound, né? Mas os negócios que geralmente têm um processo de decisão de compra, né, que não são tão simples, né, geralmente inbound pode ajudar, né? Processos mais intermediários e mais complexos ali, inbound pode ajudar sim, tá? Mas em negócios onde o processo de decisão é muito simplificado, às vezes não compensa utilizar inbound, tá? Então, coloca no seu radar aí, se você quiser conferir depois, a gente tem um curso de inbound marketing lá no site da Mirago, a gente vai deixar o link aqui no card e também aqui na descrição, beleza? Então agora a gente parte para a nossa 7ª estratégia de marketing digital, que é o remarketing. O remarketing muito falado, muito conhecido, né? Nada mais é do que você impactar uma pessoa que já teve algum contato com a sua marca, tá? Então, de repente você tem lá seu site,
as pessoas visitaram o seu site, você consegue depois impactar as pessoas que já passaram por ali. Você, por exemplo, tem a rede social, tem o seu Facebook, tem o seu Instagram, por exemplo, você consegue impactar pessoas que já curtiram um post seu, que já visualizaram um vídeo na rede social, por exemplo, ou simplesmente que é um seguidor seu. Você consegue impactar essas pessoas no remarketing. Essa é uma estratégia muito utilizada e, na verdade, ela é muito mais utilizada para processos de fundo de funil, né? Então, quando a pessoa está mais ali na fase de consideração de compra, ele é muito utilizado. Embora ele possa ser utilizado em todas as fases, tá, do funil, tanto para topo, quanto para meio, quanto para fundo. Só que, assim, a efetividade dele, tá, ele está muito mais realmente atrelada ali à conversão, à fase de fundo de funil, tá certo? Ali o remarketing ele tende a ser muito mais efetivo. Muitas vezes a pessoa visita uma página de produto, então isso é muito comum, por exemplo, em e-commerce, né? Entre em qualquer e-commerce aí, se você tiver com o navegador aberto, entra numa Netshoes, entra numa Centauro da vida, clica lá num tênis, num chinelo que você está pesquisando e depois, com certeza, eu garanto para você que você vai ser impactado no remarketing em toda a internet. Onde você for navegar, aquele tênis, aquele chinelo vai te perseguir. Então isso é muito utilizado nessa fase, né? Então, as empresas não utilizam isso à toa. Isso dá resultado, tá? Isso entrega resultado, justamente por ter um custo menor. Então, você está falando com uma audiência muito menor, são pessoas que já te conhecem, né? Não é um público novo, então as pessoas já têm alguma relação, já têm algum conhecimento da sua marca. Então, o remarketing tende a ser muito efetivo e funciona muito bem em todas as etapas do funil de marketing. Fica ligado que o remarketing pode fazer diferença para o seu negócio. A próxima estratégia, que é a oitava estratégia, vamos falar um pouco de branding, né? Ou seja, como é que se constrói uma marca que é relevante na vida das pessoas, que tem um posicionamento claro, né? Afinal, posicionamento de marca, ele é essencial. Toda marca precisa se posicionar, ela ocupa um espaço na cabeça das pessoas ali, né? Que acaba diferenciando uma marca da outra, né? Então, por exemplo, por que você compra uma água da Cristal e paga, sei lá, R$2 uma garrafinha e compra a mesma água, né? Praticamente o mesmo produto, a mesma água da Perrier que custa 10 e compra uma água da Voz que custa R$18, sei lá. Por que você tem preços tão diferentes, né? Muitas vezes o que você acaba comprando é marca, né? Isso acontece também com café. Você vai na padoca, né? Na famosa padaria da esquina ali, toma um cafezinho, paga R$4, R$5, vai no Starbucks, compra lá um café e paga R$12 no café, né? Então, assim, a marca, ela acaba criando, né, uma percepção, né, de valor para as pessoas muito diferente. Então, o posicionamento pode te ajudar muito, né, a criar, ocupar um determinado espaço dentro da cabeça das pessoas, né, onde ela tem uma percepção de valor diferente da sua marca. Não, eu vou comprar essa água aqui porque, poxa, essa água aqui, ela se preocupa mais com a minha saúde, ela tem mais sais minerais, não sei. Enfim, eu quero deixar aqui a sugestão de um livro, né, um livro chamado Posicionamento, do Al Ries com o Jack Trude. E também tem o curso de branding com o professor Marcus Hiller, né? Eu vou deixar aqui o link aqui em cima no card e lá embaixo também na descrição, para você que quer aprender melhor a como construir a sua marca, como tornar a sua marca relevante, como escolher um posicionamento adequado para a sua marca utilizar. Então, fica aí a sugestão também dessa estratégia. E aí, então, a gente parte para a nossa nona estratégia de marketing digital, que é o SEO, Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de busca, tá? É quando você tem um site, por exemplo, e você quer ranquear ele bem no Google, né, que é o nosso principal buscador, responsável aí por 90%, basicamente, das buscas aqui no Brasil. Então, quando você constrói um site, é importante que você tenha a estratégia de SEO por trás desse site. Então, você tem que entender muito bem como funciona o comportamento de busca do seu cliente, tem que entender quais tipos de palavra-chave esse cliente pode pesquisar pelo seu produto, o seu serviço. É muito importante também, dentro de uma estratégia de SEO, lidar com blog. Então, você ter conteúdos de topo de funil, né, que a gente fala mais disso num vídeo, a gente pode deixar um
num card aqui um vídeo sobre jornada do cliente, onde a gente explica um pouquinho melhor quais são essas etapas e conteúdos que você pode produzir, tá? Então, o SEO, ele tem essa característica de fazer com que essa estratégia otimize seu site para mecanismos de busca, tá? E dentro do SEO, a gente divide em SEO on-page e SEO off-page. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas é importante que você saiba que existe essa diferença. On-page está ligado às coisas que você pode otimizar e aperfeiçoar dentro do seu site, né? Desde títulos, URLs, linkagem interna, hierarquia entre títulos, enfim, uma série de coisas, imagens, etc., que você pode fazer no seu site para que ele seja melhor ranqueado. Na parte off-page são coisas externas ao seu site. Então, aí entra uma questão muito importante relacionada à construção de links externos, né, que é o famoso link building. Então, você tem uma outra estratégia que você vai buscar construir relevância para o seu site com links apontando para ele. Se você quer saber tudo sobre esse assunto, a gente tem um curso gratuito lá no site da Mirago, entra lá, a gente vai deixar o link aqui embaixo também, tá, na descrição. E o curso é sensacional, milhares de pessoas já fizeram, e ele dá o passo a passo para você entender esse básico de SEO, inclusive fazendo na prática uma pesquisa de palavra-chave, como é que você poderia montar isso para colocar no seu site, tá bom? Então essa é a 9ª dica, fica ligado que o SEO faz uma diferença danada na sua estratégia de marketing digital. Eu vou falar agora de uma 10ª estratégia que é complementar a que o Daniel acabou de falar, que é o tráfego pago, né? Então o SEO que o Daniel acabou de falar, ele é muito bom e ajuda muito você a conquistar tráfego, né, orgânico, ou seja, sem ter que investir dinheiro ali, mas geralmente ele não traz um resultado no curto prazo. Na maior parte das vezes ele acaba trazendo um resultado no médio e longo prazo, né? Já o tráfego pago, ele é capaz de trazer resultados imediatos ali, ou seja, no curtíssimo prazo, tá? Então, você tem hoje aí muitas plataformas de publicidade que permitem você criar campanhas com foco em tráfego pago. Por exemplo, Google Ads, que é a ferramenta do Google de publicidade, Facebook Ads, o Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim, vários lugares aí que permitem com que você faça campanhas e atraia tráfego de maneira um pouco mais imediata. Obviamente que ela é paga, né? Por isso que o resultado acaba vindo no curto prazo, né? Então, as ferramentas de tráfego pago, né? Algumas delas são de PPC, que a gente chama, né? O pay per click, pagar por cliques, né? E algumas não, algumas você paga por impressões, por exemplo, né? Mas, em geral, todas elas permitem que você utilize mecanismos de segmentação que cada uma delas oferece. Muitas delas acabam sendo diferentes umas das outras, por exemplo, a forma de segmentar no Google Ads, né, na rede de pesquisa, é bem diferente da forma como você segmenta no Facebook, no Instagram ou no LinkedIn, por exemplo, né? Cada uma tem suas peculiaridades, né? Mas, no geral, a gente sempre acaba utilizando esse tipo de ferramenta para poder, esse tipo de estratégia, para poder atrair tráfego ali de maneira um pouco mais rápida, né? Sem ter que depender só de estratégias de médio e longo prazo, né? Então é muito bacana ter sempre isso no radar, sempre que você precisar ali gerar um certo resultado ali mais de imediato, mais no curto prazo, tráfego pago sempre é uma solução, sempre é uma alternativa muito importante para considerar. Com isso, a gente chega na nossa 11ª estratégia de marketing digital, que são os eventos. Os eventos, apesar da gente estar aqui no meio de uma pandemia gravando, né, esse vídeo, os eventos são, né, e continuarão sendo aí no futuro, né, os eventos presenciais, sobretudo, uma interessante, uma super importante forma de você se relacionar com o seu público. Nesse período que a gente está, os eventos online também são uma excelente oportunidade para a gente conquistar, né, relacionamento, para a gente se posicionar no mercado, enfim. Quais são os principais benefícios, né, dos eventos, quando você faz um evento? Quando você planeja um evento e vai falar sobre algum assunto, você está construindo autoridade sobre aquele tema, tá? Então é muito comum, a gente já fez muito no passado lá na Mirago, por exemplo, palestra sobre marketing digital. Uma palestra gratuita, né? A gente fazia isso lá dentro e trazia o público para assistir aquela palestra sobre determinado conteúdo que a gente estava falando. Isso acaba gerando o quê, né? A gente acaba trazendo autoridade para a marca, né? Para a Mirago e para as pessoas que estão ali dentro, obviamente. Te traz credibilidade, né? As pessoas passam a confiar mais em você, na sua mensagem que você está passando.
De certa forma, isso cria um laço, cria uma conexão um pouco mais forte, tá? Do que simplesmente falar com uma pessoa no telefone, ou simplesmente falar por e-mail, um WhatsApp, que seja. Então, um evento, né? E aqui eu estou falando, obviamente, tanto de presencial quanto online, tem essa capacidade, tá? E quando a gente pensa em eventos, né? Principalmente os eventos físicos, muitas vezes a gente pensa naqueles eventos mega gigantescos, com palestrantes nacionais, internacionais, mas a verdade é que você pode fazer um micro evento, tá? Você pode fazer um café da manhã, por exemplo, chamar 10, 15 pessoas, fazer uma palestra ali, trocar relacionamento, depois trocar cartões, trocar uma ideia com o pessoal. Isso é um evento, tá? Isso a gente cansou de fazer e ainda faz na Mirago. A gente consegue bons resultados com isso. O objetivo final é gerar relacionamento para potenciais negócios. A nossa 12ª estratégia é mídias sociais, né? E pode parecer muito óbvio, né? Porque a gente está acostumado já a utilizar muitas dessas redes sociais no dia a dia, né? Muita gente aí que todo santo dia olha Instagram, olha Facebook, olha Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, TikTok, enfim, cada dia surge uma nova, né? E apesar de parecer meio óbvio, né? Poxa, todo mundo tá lá, minha empresa tem que estar também. O que acaba sendo não muito óbvio para a maioria das empresas é assim, poxa, eu vou estar lá, beleza, mas eu vou estar lá fazendo o que exatamente? Que conteúdo que eu produzo? O que eu posto para as pessoas, né? E muitas empresas acabam caindo no erro de ficar só se autopromovendo nas redes sociais, né? Então só fica divulgando seus produtos, seus serviços, etc. Então, esse é um dos grandes pontos aí, né? Ou seja, as pessoas não têm muitas vezes uma estratégia muito bem definida, não sabe o que precisa ser feito ali nas redes sociais, em termos de com quem que ela precisa falar, o que ela precisa falar, que tipo de conteúdo que ela produz, que formatos que ela vai produzir, né? Então, você tem que fazer isso, mas de uma maneira um pouco mais planejada, um pouco mais organizada, né? Então, as mídias sociais são uma ótima forma de você se relacionar com as pessoas, né? De você humanizar um pouco a sua marca, de você se aproximar do seu público, mas sempre entregando valor, né, gerando conteúdo que entrega valor para as pessoas, sendo útil para a vida das pessoas, né? E obviamente que tudo isso, né, toda essa estratégia de saber com quem você vai se comunicar, saber que tipo de conteúdo que você vai produzir, tudo isso obviamente tem que ajudar e contribuir para que você pegue a sua audiência e ajude elas a evoluir na jornada de compra. E as mídias sociais, elas têm um papel fundamental em fazer esse conteúdo chegar nas pessoas, criar conversas em torno desses conteúdos, né? Então é muito importante saber de tudo isso, né? E é muito importante você não ficar focando nas coisas erradas na hora de trabalhar sua mídia social, né? Tem muita gente que fica muito bitolada ali, se importando demais, né? Além do necessário ali, com as famosas métricas de vaidades, né? Quantos likes eu tive, quantos seguidores eu tenho, e a pessoa fica focando na parte que não é necessariamente o mais importante, né? É possível, sim, ter um monte de gente seguindo a sua marca e um monte de gente que não tem o menor perfil para ser seu cliente? É possível, sim. Aliás, a gente vê muita empresa fazendo isso, né? Contratando robozinho, contratando software que fica fazendo automação, seguindo um monte de gente para poder conquistar seguidor novo. E, na verdade, ela está enchendo ali o perfil dela do Instagram, do que seja, com um monte de gente que não tem o menor perfil, não tem o menor potencial para virar cliente dela, né? Do que adianta tudo isso, né? Então, é importante estar nas mídias sociais, na maior parte das vezes, sim, mas você precisa ter foco, você precisa ter um objetivo, você precisa saber muito bem o que você está fazendo lá dentro. E com isso a gente chega na 13ª estratégia de marketing digital, que é o e-mail marketing. Sim, ele mesmo, ele não morreu, como muita gente fala por aí, muito pelo contrário, tá? Se você acha que o e-mail morreu, pergunta para qualquer profissional de e-commerce aí para ver o que eles falam para você. É super importante o e-mail marketing, não só para venda, né? Como acho que é o caso mais emblemático disso, talvez, e claro, seja o e-commerce, mas ele também serve para muitas outras coisas. Então, você pode, por exemplo, trabalhar o seu conteúdo, né? Como a gente já falou, conteúdo de topo. Você pode produzir uma newsletter com as notícias do seu mercado. Inclusive, eu faço o convite para você se cadastrar na nossa, tá? A nossa Let's Grow sai toda semana. Lá a gente coloca notícias de mercado, conteúdos nossos, tem muita coisa legal. E eu vejo que tem um crescimento, eu tenho visto um crescimento no mercado, principalmente nesses últimos anos,
de empresas retomando newsletters muito legais, muito interessantes, de marcas mesmo, tá? E produzindo conteúdo super, super relevante e interessante para a sua audiência, tá? Então, essa é uma ideia, tá, que você pode usar como estratégia de relacionamento com a sua base, não só para venda, de, obviamente, falar do seu produto, do seu serviço, mas também para produção de conteúdo, tá? Assim, é notável e é óbvio que as taxas de abertura de e-mails caíram ao longo dos últimos anos, tá? Isso é um fato, isso é um dado. Porém, não quer dizer que o e-mail morreu. Você tem que trabalhar muito bem a sua base, trabalhar muito bem a segmentação da sua base, para que você consiga personalizar cada vez mais uma mensagem relevante, tá, para a sua audiência. Com isso, eu tenho certeza que os resultados aparecem. O que não dá para fazer é mandar a mesma mensagem para todo mundo, tá? E sempre venda, venda, venda. Aí pode ser que o seu resultado não venha mesmo, tá? Mas aí é uma questão de estratégia, de utilização, de processo mesmo, de e-mail marketing, mas não que a ferramenta, a estratégia em si tenha morrido. Vamos para a 14ª, então, estratégia, que é video marketing. Eu já falei de vídeo anteriormente, né? Então eu vou ser um pouco mais breve aqui, mas se você está assistindo o vídeo até agora, né? Já chegou na 14ª dica aqui de estratégia, você já entendeu, você já sacou o quão importante é utilizar vídeos, né? Vídeo é capaz de informar, educar as pessoas, reter a atenção, criar esse vínculo, né, de confiança, né, entre quem está falando e a audiência que está ali assistindo o vídeo, né? E vídeo, como eu já falei, ele ajuda você a entregar valor, ajuda você a humanizar a marca, é um conteúdo fácil de consumir, de assimilar, mais rápido, muito simples de compartilhar. Então o vídeo tem uma série de vantagens, e o que a gente percebe é que cada vez mais as empresas, as marcas, estão apostando nesse formato de conteúdo, né? A gente viu o Facebook, para quem acompanha o Facebook já faz tempo, né? Facebook, quando começou a implementar vídeos no feed, depois implementou Stories, Instagram, idem, agora você tem LinkedIn que está usando Stories também lá dentro, já implementou lives, já implementou vídeo faz tempo também. Então, assim, a gente caminha para um mundo onde o vídeo cada vez é mais importante. Isso realmente não tem o que discutir, né? Então, você já vê plataformas sendo lançadas 100% baseadas em vídeo, como é o caso do TikTok, né, que já nasceu focado 100% nisso, enfim. Então, é um caminho sem volta. A gente já sabe que quem está hoje, né, preocupado em realmente construir uma audiência tem que sim se preocupar em produzir vídeos de qualidade, entregar conteúdos nesse formato, que é um formato muito bem aceito pelas pessoas, né? Tem a barreira da produção? Tem, mas você pode começar de uma maneira mais simples. Você não precisa ter a melhor câmera, você não precisa ter a melhor iluminação, o melhor microfone, o melhor cenário, o melhor roteiro. Você não precisa estar perfeito, você precisa começar, né? Então, a gente fala muito disso, porque assim, você entra no canal da Mirago e vai lá olhar os primeiros vídeos para você ver, compara com os vídeos que a gente faz hoje. Você vê que existe uma diferença muito grande. Hoje continua não sendo perfeito, mas a gente começou de uma maneira muito mais simples e foi melhorando, foi evoluindo, né? É importante você começar. A gente fica a todo momento buscando desculpas para procrastinar, para fazer mais tarde, para fazer depois que eu tiver a melhor câmera, isso e aquilo, e acabar não fazendo nunca, né? Então, eu acho que video marketing, se eu fosse dar uma dica para você, comece logo. Não fique arrumando pretexto para começar mais tarde, né? E etc e tal. Beleza? E a nossa 15ª estratégia de marketing digital é o marketing de influência. Bom, primeiro vamos definir o que é influenciador, né? Influenciador nada mais é do que uma pessoa que possui uma audiência na internet, tá? Geralmente nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, o que seja. Essa pessoa tem uma audiência e dialoga com algum público, tá? E essa audiência ela pode ser de milhões de pessoas, como alguns influencers têm, ou ela pode ser de alguns milhares e poucos milhares de pessoas que ela atinge. E geralmente são conhecidos como nano ou até micro-influenciadores. O que acontece? As marcas, elas têm que ter um certo cuidado ao trabalhar com influenciadores. É preciso conhecer muito bem o seu público e é preciso conhecer muito bem quem o influenciador dialoga. Qual é o público desse influenciador? Porque eu já vi casos na prática de ações mal sucedidas, né? Então, assim, empresas que
investiram em contatos que elas acreditavam que poderiam ser algo relevante e dialogavam com o público dela, investiram na ação, investiram em produto e chegaram e falharam miseravelmente. Foi uma catástrofe. Por quê? Porque na ideia da empresa, ela tinha a percepção de que aquele influenciador conversava com a audiência dela, mas não teve um fit. Então, para isso, hoje existem várias empresas, né, especializadas no mercado, que elas conseguem mapear influenciadores que talvez dialoguem melhor com a sua marca ou não. Então, assim, influenciador é uma super estratégia, eu acho que relevante, importante. Esse mercado está melhorando, acho que ainda alguns anos atrás a gente engatinhava muito nisso, a gente está começando a melhorar, mas há um certo cuidado. E a 16ª estratégia é o referral marketing, né? Ou marketing de indicação em português. E o que é o referral marketing? O que é o marketing de indicação? Basicamente é fazer o quê? Você utilizar as pessoas que já gostam do seu produto, do seu serviço, que já consumiram, que já tiveram uma experiência, que gostam da sua marca, da sua empresa, né? Para que elas ajudem você a promover e indicar a sua empresa e trazer novas pessoas para conhecer, né? E trazer novas pessoas que possam se interessar pelo seu produto. Basicamente, quando a gente olha para qualquer negócio, né? Qualquer negócio ele é uma somatória de vários funis que a gente chama, né? Então você tem um funil de marketing, onde de um lado entra desconhecido, do outro lado sai leads qualificados, né? Então ele afunila, nem todo mundo que é desconhecido vai virar um lead qualificado. Na sequência, esses leads qualificados pulam para um outro funil, que é o funil de vendas, né? Então de um lado entra lead qualificado e do outro, né, a funila vai sair clientes, né? Então o funil de vendas tenta transformar esses leads qualificados em clientes, óbvio que nem todo mundo vira. E na maior parte das empresas, o que acontece depois que o cara vira cliente? Nada. O cara vira cliente e acabou, tá feito o trabalho, chegamos onde a gente queria. E o referral marketing, ele vem justamente para mudar isso. Então, a partir do momento que o cara vira cliente, você precisa ter um outro funil. Geralmente é um funil que você vai tentar transformar esses clientes em clientes realmente satisfeitos, em clientes promotores da sua marca, né? E geralmente quem faz isso é um outro time, é um outro departamento, geralmente é o time de CS, de Customer Success, por exemplo, que é um time preocupado em fazer essa pessoa ter uma boa experiência, em ela ter resultados, e ela, enfim, ter a melhor experiência possível junto com o seu produto ou com o seu serviço, né? E, obviamente, que essas pessoas que são promotoras, né? Você pode fazer alguma coisa muito interessante com elas. É onde vai entrar aí o referral marketing, né? Ou seja, você pode criar uma estratégia, você pode criar um programa de indicação para pegar essas pessoas altamente satisfeitas com a sua empresa e incentivar elas para que elas tragam novas pessoas para conhecer os seus produtos, seus serviços, para que ela indique novas pessoas, né? Então, basicamente o referral marketing ele vai te ajudar a pensar em estratégias e formas, né, de criar esse incentivo, né, de ajudar essas pessoas, de dar um empurrãozinho para que elas indiquem pessoas, né, e tragam mais pessoas para conhecer. Isso acaba acontecendo meio que naturalmente, né, no famoso boca a boca, mesmo quando você não faz nenhum tipo de marketing de indicação. Pode acontecer isso, uma pessoa que já gosta do seu serviço indicar uma outra, né? Isso é um ótimo sinal de que, poxa, talvez se a sua empresa realmente estivesse investindo, né, em marketing de indicação, talvez você teria muito mais indicações do que você tem atualmente, né? Então fica aí essa dica para você, tá? Para você considerar também implementar alguma estratégia de marketing de indicação. E aí a gente parte para a nossa 17ª dica de estratégia de marketing digital, tá? Que é o teste AB. Na verdade, assim, tudo o que a gente faz na internet a gente consegue mensurar, e se a gente consegue mensurar, a gente consegue testar variáveis, né? Basicamente tudo que a gente faz, então seja uma landing page que você faz, seja uma campanha que você está fazendo no Facebook, no Instagram, por exemplo, seja o e-mail marketing que você vai mandar, você consegue testar título, você consegue testar texto, enfim, tudo a gente testa para tentar melhorar a conversão e venda, tá? Essa é uma estratégia que deve ser sempre utilizada, tá? Provavelmente você já tenha ouvido a expressão always beta, tá? Que vem do mundo da tecnologia. Eu acho que essa mentalidade você pode trazer para o marketing digital no sentido de testar sempre, né? Então,
nunca tem uma solução definitiva para aquele negócio. Sempre é possível melhorar. Tem uma taxa de conversão que já está boa, tá? Se você conseguir, de repente, testar uma outra variável, né? Será que aquela taxa não pode subir um pouquinho ainda mais? Sempre dá para melhorar. Então, o teste AB é muito útil para isso e a gente também tem um vídeo só sobre esse assunto. A gente deixa o link aqui embaixo para você acompanhar se você tiver interesse. Nossa próxima estratégia, então, a 18ª estratégia aqui é o marketing de afiliados, né? Cuidado para não confundir marketing de afiliados com o marketing de indicação, né? As pessoas acabam confundindo um pouquinho aí. E geralmente a indicação não necessariamente vai dar algum tipo de recompensa financeira para a pessoa que indicou alguém, né? E já no marketing de afiliados você cria um programa de compensação financeira para as pessoas que conseguem gerar vendas para você, né? Então é como se você tivesse uma ampliação na sua força de vendas, né? Com mais pessoas divulgando os seus produtos ou serviços, e essas pessoas elas são comissionadas quando elas começam a gerar essas vendas dentro do seu site, né, do seu produto ou do seu serviço, que seja. Então, basicamente, você pode criar um programa de afiliados, então qualquer pessoa pode se afiliar, por exemplo, ao seu negócio, e aí uma vez que ela é afiliada, ela consegue gerar links para poder divulgar os seus produtos ou serviços, links únicos daquele afiliado, né? Então tem o afiliado A, o B e o C, cada um tem seus próprios links, eles divulgam o meu negócio através desses links. As pessoas que clicam nos links do afiliado e caem no meu site, ao realizar uma compra, o meu site consegue identificar que aquela compra foi originada pelo afiliado e eu repasso uma comissão para ele, né? Então, hoje você tem aí um mercado bem forte, né, de afiliados no Brasil, onde de um lado você tem os produtores, que são as pessoas que produzem os produtos ou serviços, né? E de outro lado você tem os afiliados, que são as pessoas que se afiliam a esses produtores para poder ajudar a divulgar e vender os produtos que eles produzem, né? Então, também pode ser uma boa estratégia para você adquirir aí essa força, né? Esse trabalho em rede, que é um programa de afiliados, né? Você consegue ter várias pessoas ali para ajudar a divulgar o seu produto ou serviço sem que você tenha que contratar funcionários, né? Basicamente, você precisa de um produto muito bom, né? Que resolva bem um determinado problema, uma determinada dor do mercado, e aí essas pessoas podem enxergar uma oportunidade, os afiliados podem enxergar uma oportunidade, né, de negócio ao se afiliar e ajudar a divulgar e vender os seus produtos. E com isso a gente chega na 19ª estratégia de marketing digital, que são as parcerias, tá? As parcerias, elas são muito comuns geralmente na área de conteúdo, tá? Mas elas podem se estender para outras áreas também. Mas o que consiste uma parceria? É você identificar no mercado possíveis parceiros que tenham algum fit com o seu negócio, tá? Obviamente que isso não é um concorrente direto, né? Não estou falando para você identificar um concorrente direto para fazer uma parceria, mas você identificar algumas empresas que possam ter relação. Então, exemplos de parceria muito comuns, tá? Então, você pode ter um blog e identificar que tem uma outra empresa no mercado, não concorrente, que tem um blog interessante que fala sobre mais ou menos o mesmo assunto que você. Você pode tentar fazer uma parceria com essa empresa de produzir um conteúdo voltado para aquele blog. Então, você entra em contato com a pessoa, entra em contato com o marketing dessa empresa, produz um conteúdo específico, né, para esse canal, né, trocando, obviamente, uma ideia com esse pessoal para ver o que é interessante, talvez produzir, e vai lá e produz um conteúdo original, muito bem feito, bem escrito, e joga para esse pessoal, né? Provavelmente você vai pegar um link, né, colocar lá, que vai apontar para o seu site, isso também vai te ajudar no SEO, e, querendo ou não, você acaba atingindo uma nova audiência, né, que talvez você não tivesse a oportunidade de atingir anteriormente só com o seu blog. Então, isso é muito comum em blog, por exemplo, em vídeos também, muito comum. Então, canais do YouTube, então você pode trazer um convidado para fazer uma entrevista, fazer uma live, né, discutir um assunto, participar de um debate. Tudo isso são possíveis parcerias que você pode fazer, né, com outras empresas no mercado, profissionais de mercado, que te ajudam, né, a amplificar sua mensagem, né, e ao mesmo tempo iniciar relacionamento com outras empresas que possam e pessoas que possam ser interessante para o seu negócio. Então, fica de olho que às vezes essa estratégia não é tão focada, a gente não olha tanto para isso muitas vezes, mas ela pode fazer uma diferença enorme nos seus resultados.
A 20ª estratégia que a gente traz aqui para vocês são os Native Ads, né? Os anúncios nativos, né? Para quem nunca viu isso, quer dizer, muito provavelmente você já viu, mas você não percebeu, talvez, que eram Native Ads, né? Mas ele é muito comum de ser encontrado em grandes portais de notícia, né? Geralmente, quando você termina de ler a notícia, ali embaixo você tem várias outras notícias, né? Com carinha de notícia, né? Então, aparece geralmente como você também pode gostar de, ou relacionados, e aí aparece várias outras coisas ali embaixo, e muitos dessas próximas notícias que aparecem ali, muitas vezes são anúncios com cara de notícia, né? Então, na hora que você clica, você vai para o destino desse anunciante que ele está divulgando ali, tá? Mas ele tem uma carinha, ele não se parece tanto com o anúncio, né? Quando você entra lá, diferentemente dos banners que a gente costuma ver lá nos portais de notícia, né? Geralmente o Native Ad ele não tem essa cara, ele tem uma cara um pouco mais camuflada, ele se parece mais com os artigos do próprio portal que está divulgando aqueles anúncios, né? Então, você tem aí ferramentas muito conhecidas hoje no mercado, como Outbrain, Taboola, né, que são bem focadas nisso. Você também precisa ter uma verba um pouquinho maior para fazer esse tipo de anúncio, né? Na média, hoje aí você precisa de pelo menos um investimento de uns 10 mil reais por mês para começar a utilizar esse tipo de recurso, embora algumas delas já estão investindo, né, em abrir isso para o mercado de pequenas e médias empresas que investem menos, né? Mas basicamente é um formato interessante também para você atrair tráfego para o seu site, né? Então, os Native Ads são um dos recursos que você encontra aí nas estratégias de marketing para atrair, né, tráfego de canais diferentes de uma maneira que não soa tanto como um anúncio, né? Ela se parece mais como um conteúdo mesmo normal de um portal. E com isso a gente chega então na nossa última estratégia, 21ª, última, mas não menos importante, aliás, uma das mais importantes, que é o Web Analytics, né? O que é o Web Analytics? É a gente acompanhar tudo que a gente está fazendo. Então, todas essas estratégias, né, ou pelo menos a maior parte delas, que acontecem, né, na web, tudo isso a gente pode rastrear, a gente pode acompanhar o que está acontecendo, tá? E a gente pode definir alguns indicadores chaves para acompanhar o resultado, ou acompanhar o sucesso ou o fracasso de alguma estratégia que a gente pôs em prática. Então aqui, como ferramenta, eu acho que uma das melhores e mais conhecidas e mais acessíveis, né, para qualquer empresa hoje é o Google Analytics. Né? O Google Analytics é uma excelente ferramenta de Web Analytics. Você consegue controlar toda a movimentação que acontece dentro do seu site, por exemplo, da sua landing page, todo o tráfego que chega até ele, né? Então você tem condições de controlar as mídias sociais que mandaram tráfego para lá, outros sites de referência, quem entrou direto, enfim, tudo que veio por e-mail, tudo você consegue fazer esse controle pelo Google Analytics, tá? E aí, cada uma das ferramentas, então, por exemplo, o Facebook tem uma ferramenta de analytics dele, o próprio Google Ads tem uma outra lá que você pode analisar o painel, tirar relatórios. Tudo isso é super importante para você fazer e acompanhar, né? E ter certeza de que você está no caminho certo. É óbvio que depois que você coloca essas estratégias para rodar, muita coisa vai precisar ser ajustada, muita coisa precisa ser otimizada, e nada mais importante do que você olhar dados, né? E não simplesmente ficar no feeling de que alguma coisa não vai bem. Você tem que olhar os dados, se debruçar sobre eles, entender o que está rolando ali, para que aí você possa tomar ações efetivas e corrigir a rota, corrigir o rumo aí das suas estratégias de marketing digital. E a gente faz aqui o convite para você conhecer o site da Mirago. Tem um monte de cursos gratuitos para quem quer começar aí a aprender e se especializar em marketing digital, e para quem já quer dar um passo a mais ali e já está focado em realmente construir uma carreira ou melhorar o marketing digital do seu negócio, então da sua agência digital, tem o Plano Pro, que é uma assinatura anual para quem realmente está afim de evoluir em marketing digital, tá? É uma assinatura que te dá acesso ali a dezenas e dezenas de cursos, né? Para quem quer se especializar, né? Então tem cursos mais introdutórios, intermediários e avançados, né? Então permite que você se aprofunde em diversos temas dentro do marketing digital. Muito mão na massa, a gente sempre tem essa pegada de mostrar muitas coisas como funcionam na prática, no dia a dia, tá? Sempre de uma maneira muito bem explicada, com muita didática para você realmente entender. Fórum de dúvida para você tirar suas dúvidas, caso você não tenha entendido, ou se você
tenha curiosidade sobre algum tema que não ficou claro. Então, corre lá no nosso site, confere o Plano Pro, que pode ser uma excelente alternativa para você também. Se gostou, deixa o like aí, não esquece de deixar o like pra gente, ajuda a gente a amplificar essa mensagem, a chegar em mais pessoas. Se inscreve também no canal e ativa as notificações para ser avisado dos nossos próximos vídeos, beleza? É isso aí, galera, até uma próxima. Tchau!